ainda, porque tivemos outro ponto que marcou a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que foi ali a declaração do presidente Lula sobre um episódio que aconteceu no dia anterior, no sábado, lá na Bahia. O presidente Lula, durante o seu discurso ontem lá em São Paulo, ele reconheceu que fez um pedido explícito de votos no evento ali que oficializou a campanha eleitoral para o Senado e também do governo de Minas Gerais. Ontem, o presidente Lula afirmou que a sua manifestação é contrária à legislação eleitoral e a gente tem esse trechinho da fala do presidente Lula e vamos acompanhar. Eu não me esqueço nunca da ousadia. Por isso eu quero dizer a todo mundo, não fique preocupado com pesquisa, nem se tiver bom e nem se não tiver bom. A guerra não começou, o campeonato não começou, ele vai começar agora. Você veja, eu estou aqui hoje, Haddad. Eu estou aqui hoje, eu não posso falar que sou candidato. Eu não posso falar que você é candidato. Eu tive que falar que não sou eu. Então eu falei na Bahia, eu vou ser multado. Eu falei na Bahia, pedi voto para você. Mas eu não deveria ter pedido, porque só pode pedir depois do dia 15. Então, meu caro, é o seguinte. Eu estou convencido. Vocês têm que preparar a campanha. Isso é que nem preparar a seleção. Melhor do que o Ancelotti, mas todo preparar o time. Nós temos time, nós temos futebol, nós temos o que entregar, nós temos argumento. Nós não podemos permitir que a essência da mentira, utilizada pela inteligência artificial, venha ganhar uma eleição nesse país. Ao falar para prefeitos e lideranças políticas presentes em evento no sábado, na convenção da Federação Partidária lá na Bahia, o presidente Lula pediu votos explicitamente para ele, né, se ele foi eleito aí pela 4ª vez. Importante trazer que a legislação eleitoral estabelece que o pedido explícito de votos só é permitido após o início oficial da campanha, que começa no dia 16 de agosto. E nós tivemos ali repercussões sobre essa declaração do presidente Lula dentro da Justiça Eleitoral, porque o Partido Novo entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, acusando o presidente de realizar propaganda eleitoral antecipada ao pedir votos durante a convenção do PT lá em Salvador, na Bahia. Além de Lula, a representação também incluiu o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, os ex-governadores Jacques Wagner e Rui Costa, que são candidatos ao Senado, e também ao Partido dos Trabalhadores. O processo foi distribuído ao ministro André Mendonça. Entre os pedidos apresentados pela legenda estão a retirada de vídeos da convenção publicados nas plataformas digitais, o reconhecimento de eventual irregularidade e a aplicação de multa aos envolvidos. A campanha do senador Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência da República, também anunciou que pretende recorrer à Justiça Eleitoral em razão do pedido de votos feito pelo Lula durante o evento lá na Bahia. Mas não foi apenas o presidente Lula que pediu votos e acabou quebrando essas regras eleitorais. O senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, pediu votos durante a participação na convenção do Partido Liberal lá em Santa Catarina. Durante o evento, que lançou os nomes de Jorginho Melo para o governo do estado e Caroline de Tone e Carlos Bolsonaro ao Senado, Flávio fez o discurso final e alegou que o Brasil, abre aspas, não vive uma ditadura plena, fecha aspas, e a gente tem a sonorinha, a fala do senador para acompanhar. Com a mentira, beirando o crime, e eu quero dizer a todos, até aqueles que não gostam de Flávio, votem no Flávio, porque senão nem isso vocês vão poder fazer mais, com mais um governo dessa quadrilha que tomou conta do nosso país. Felipe Monteiro e Mano Ferreira, eles não se aguentam, né? Não se aguentam, tem que pedir voto. Começa só ali no dia 16 a campanha eleitoral, né? Agora a partir do dia 5 a gente entra no período de registro de candidatura, onde eles enviam lá para a Justiça Eleitoral, e somente no dia 16 que aí vai começar a campanha eleitoral. Eles precisam se segurar, porque senão haja multa, né? A canetada vai acontecer. Eu vou trazer só um detalhe aqui, porque o presidente Lula, ele já foi multado ali no valor de R$15 mil por campanha antecipado, mas isso aconteceu lá em maio.
Foi um evento ali pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Então, quem foi que acionou foi o Missão. O partido Missão, ele acionou o TSE de São Paulo após o presidente Lula sugerir votos nas ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet, que vão agora ser candidatas ao Senado Federal. Ainda vale aí recorrer, mas assim, o presidente Lula já tem essa multa e ele já admitiu que também pediu voto no sábado. E ontem nós tivemos Flávio Bolsonaro também pedindo voto. Por que eles não se aguentam, Felipe Monteiro? Mano Ferreira, na verdade, perdão. Olha, Marília, eles ficam todos se coçando para pedir voto, né? É uma coisa quase a lei da gravidade atuando, um político pedir voto. Eu divido essa história em duas dimensões. A primeira é que a regra do jogo tem que valer para todos. E se a regra do jogo define que não se pode pedir votos antes do início oficial da campanha, não se pode pedir votos antes do pedido oficial da campanha. Só que na prática, a gente acaba assistindo a um contexto em que o jogo se joga também na superlotação de processos judiciais contra as chapas adversárias. Os advogados eleitorais ficam buscando o tempo todo motivos para entrar contra os seus adversários na justiça eleitoral. O resultado, a justiça eleitoral fica superlotada e não dá conta de julgar todos os casos que precisam ser julgados, o que gera duas coisas. Em primeiro lugar, um sentimento de ineficiência e favorecimento. Se a justiça eleitoral não julga a todos, isso abre brecha para que uma parcela dos eleitores ache que a justiça eleitoral atua para favorecer A em detrimento de B. E segunda coisa, gera uma ineficiência tão grande que leva a nossa justiça a um problema daquilo que é o motivo de existir da justiça, que é garantir a legitimidade dos eleitos. Já falamos no programa de hoje da situação do Rio de Janeiro, onde o julgamento sobre irregularidades de Cláudio Castro aconteceram quase no final da sua gestão. Então tivemos uma gestão inteira sendo exercida de forma ilegítima, porque não respeitou as regras que deveria respeitar. Isso é uma situação gravíssima. E aí entra a segunda camada na minha visão, que precisamos fazer um debate sério como adultos sobre as regras eleitorais. O modelo brasileiro excessivamente tutelador, que coloca um protagonismo exacerbado na justiça eleitoral como guia, como curadora do debate eleitoral, ele é insustentável na prática. Ele abarrota o judiciário de ações e acaba prejudicando a credibilidade das próprias instituições do sistema da justiça eleitoral, justamente porque é impossível dar conta de uma demanda tão alta quando você tem micro-regulações sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E para piorar, estruturalmente, o que a gente assiste é que, de tempos em tempos, o Congresso Nacional vota a lei da anistia aos partidos para perdoar as multas daqueles que descumprem as regulações. Então, é uma avacalhação, um processo regulatório que, de verdade, não é aplicado e que gera essa enxurrada de brigas judiciais que são infrutíferas. Quem que paga essa conta no final de tudo? Todos nós. Você que está nos acompanhando pela TV, vamos para um rápido intervalo no YouTube e continuamos com a nossa discussão, então, sobre as eleições de 2026. Até já. Felipe, mas assim, existe ali uma regra eleitoral, existe o calendário eleitoral que é passado ali com antecedência, todos os candidatos, as siglas, todo mundo sabe. Nós gravamos isso para poder ficar em nossa memória, para podermos discutir. E por que eles não se aguentam? E isso eles fazem publicamente, né, em eventos abertos que são divulgados. O que não acontece no interiorzão desse Brasil, hein? Exatamente, mas essa questão, né? Isso é que a gente vê, né? Imagina as pessoas que violam a lei eleitoral e que não aparece tanto quanto a gente está vendo aí no caso do Lula, no caso do Flávio Bolsonaro. Agora, a minha questão e o que eu coloco aqui é um pouco diferente do que o Mano colocou, né? Na prática, você pode pedir voto, sim, né? O Lula pode pedir voto, o Flávio Bolsonaro pode pedir voto, desde que pague uma multa simbólica de R$15 mil, né? Então, a única sanção que o Flávio Bolsonaro e o Lula vão ter por pedir voto no período pré-eleitoral não é a cassação do mandato, não é uma pena gravíssima, né, de ficar realmente um tempo sem poder se manifestar, não. Pelo contrário,
é pagar 15 mil reais dentre bilhões, né, que o partido político recebe de fundo partidário no Brasil, né? Então, ou seja, então um dinheiro é um dinheiro de amendoim, né? Então, na prática, faz com que essas pessoas peçam voto na cara dura mesmo, né? Agora, eu nem acho, né, essa questão de pedir voto algo tão grave assim, Marília, ainda mais na convenção partidária. Na convenção partidária, quando o partido político faz um evento partidário, né, para anunciar e para decidir a candidatura de determinado político, a consequência lógica que ele vai disputar a eleição e vai precisar de votos dos eleitores. Então, também não vejo com uma normalidade assim absurda essa questão, não. Na minha modo de ver, o período pré-eleitoral no Brasil tem poucas regras, tem poucos regramentos, né? Não tem nada falando sobre financiabilidade, né? Falando sobre prestação de contas nesse período, né? Quanto que cada político tem gastado e de onde está vindo esse dinheiro, né? Não tem nada falando, por exemplo, claramente sobre questão de propaganda eleitoral antecipada, né? Tem poucas coisas sobre isso, né? E esse ponto, né, é um dos poucos pontos que tem na lei eleitoral sobre o período pré-eleitoral, dizendo que o político não pode pedir voto em período pré-eleitoral. Eu acho, lei, claro, tem que ser respeitado, né? Mas é uma lei que tem uma sanção tão baixa, né? O Lula foi multado em março por pedir voto por 15 mil reais apenas, né? Ou seja, na prática você pode falar desde que você pague multa, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que ler essa legislação eleitoral. E deveríamos nós focarmos em melhorar a lei eleitoral de modo a regular melhor essa questão do período pré-eleitoral, que praticamente não tem regulação, né? Se um milionário quiser patrocinar no período pré-eleitoral algum candidato, teoricamente ele pode. Né? Por quê? Porque não tem regulamento nenhum. E aí você faz que o candidato tenha uma vantagem em relação aos demais candidatos, porque teve uma financiabilidade maior nesse período, né? Ou seja, eu acho que são questões muito mais importantes, na minha opinião, do que a situação de pedir voto ou não em período pré-eleitoral. A discussão ela é bem ampla, né, Felipe? Na semana passada a gente falou incansavelmente sobre inteligência artificial, sobre o uso de deepfakes, quando pode começar ou não. Vai muito além dos 15 mil reais de multa, né? Que para alguns pode soar aí como um valor muito alto, mas para outros, né, é um valor irrisório. Muito melhor pagar 15 mil reais e pedir voto numa convenção que junta ali 3 mil, 5 mil pessoas. Mas vamos ainda falar sobre essa convenção do Partido Liberal aqui no Distrito Federal.